Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos que não acharam, pode acompanhar aqui na frente, amém? Jeremias, capítulo 18, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor, que vem a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podeis se assentar no nome do Senhor Jesus. Se tiverem motivos para glorificar a Deus, fiquem à vontade. Aleluia. Irmãos, a palavra da qual nós lemos, da qual Deus revelou o título da campanha: somos barro e tu és o oleiro. A Bíblia relata que a palavra do Senhor, a voz de Deus, ela veio a falar com um dos profetas, com o teu servo Jeremias. A Bíblia diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. A Bíblia está dizendo que o Senhor, ele querendo falar com Jeremias, ele direcionou a palavra dizendo: Jeremias, se levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Entenda que Deus, ele tinha algo a revelar para Jeremias. Ele tinha algo a tratar com Jeremias, que era para ele. Só que na situação a qual Jeremias estava, Deus não queria revelar para ele. Na situação a qual Jeremias estava, não era a situação que Deus queria se revelar para ele ainda mais profundo. Ao ponto que Deus diz para ele: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. Deus poderia muito por bem começar a falar sobre o que ele tinha a tratar com Jeremias da situação que estava, aonde ele estava. Só que Deus falou: Jeremias, para você entender de algo maior, de algo mais profundo, de algo que vai além do conhecimento dos homens, eu preciso que tu se levanta. Eu preciso que você se coloque de pé e saia da posição que você está. Veja como é interessante o agir de Deus. Que quando Deus, ele quer tratar conosco, quando Deus tem algo para fazer na minha e na tua vida, às vezes fica eu e você insistindo na situação que estamos. Senhor, faz aqui. Senhor, opera aqui. Senhor, trata aqui. Só que Deus, quando Deus quer fazer algo maior, ele começa dizendo para mim, para você, como disse para Jeremias: antes de mais nada, se levanta e saia deste lugar que você está. Se levanta e toma uma posição. Porque eu ficar chorando, angustiado, encostado no meu canto, às vezes o momento de angústia faz com que muitos tomem consigo de entrar para dentro do quarto, fechar a porta. Alguém vai tentar falar, a pessoa diz: eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu não quero conversa com ninguém. E isso não é a melhor escolha a tomar.
A Bíblia está falando que quando Deus ele quer revelar algo grande e oculto, nós temos que se colocar de pé e ouvir a voz de Deus e ir aonde Ele tem a se revelar. Ele diz: Jeremias, levanta-te. Tudo nos dá a entender que a posição ergométrica de Jeremias estava ou sentado ou deitado. Para Deus falar: se levanta e desce, rapaz, se coloca de pé, e após se colocar de pé, vai aonde eu te mandar, vai aonde eu te direcionar. Entenda que enquanto Deus está falando com Jeremias, Jeremias não questiona a Deus: Senhor, por que se colocar de pé? Senhor, por que descer a casa do oleiro? Não, ele não pergunta nada, mas ele logo vai se levantando, logo vai descendo, porque quando Deus fala, não é para nós ter dúvida, não é para nós deixar a incerteza falar mais alto, não é para nós deixar dúvida, porque alguém disse que não é para ti, que não é você, mas quando Deus está falando que é você, é porque Ele quer fazer uma grande obra, igreja. Porque Ele quer fazer uma grande obra. Só que nós se encontramos com muitos colocando impedimento quando Deus quer fazer. É que às vezes eu e você ficamos naquele pensamento: mas se fazer por aqui, eu acho que é melhor. Sendo que Isaías 55 disse que o nosso pensamento é pequeno perto do pensamento de Deus. E nós fica: não, mas se for assim, vai ficar melhor. Não é. Faça a vontade de Deus, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Faça o querer do Senhor, e tu vai ver se Deus ele é fiel ou não para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Quando Ele disse levanta, não é para dizer mais Deus, não, se levanta hoje. Se Ele está falando eu vou fazer, não pergunte como, mas se coloque de pé e diga: eis-me aqui, Jesus, usa-me a mim. É que nós fica, mas como vai acontecer? De onde vai vir? Recurso? Não tem. Condições? Não tem, mas Deus está falando. É Deus que quer revelar algo grande. É Deus que quer fazer algo além. O Espírito me diz que a dúvida tem tomado conta de corações, e ele não tem trabalhado em tua vida, porque para você parece impossível que Deus faça, mas Ele é o Deus do impossível. Ele disse para Maria: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Diante de uma situação a qual o povo de Israel estava errando os seus passos, a qual o povo de Israel estava andando em caminhos que estava desagradando a Deus outra vez, para variar, Ele vai falar com o teu servo e diz: se coloca de pé e desce a casa do oleiro. Porque o que Deus quer fazer não é aonde você está, nem aonde você quer que Deus faça, mas é aonde Deus quer fazer na tua vida. É da forma que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Não adianta eu ficar puxando Deus para um lado, querendo da minha forma, se nada vai acontecer. Ele poderia falar: Deus, fala comigo aqui, diga o que tu tens. Mas Deus disse: levanta e desce lá na casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas voz. É lá que eu quero falar contigo. Mas ele já estava falando com ele ali, só que o mistério não era para ali. O mistério não era onde ele estava. Entenda que Deus já estava falando, e Deus diz: lá eu farei ouvir a minha voz, mas já estava falando ali. Só que Deus está dizendo: aqui eu estou falando algo e te direcionando. Lá eu te mostro o que eu tenho para a tua vida. Lá eu mostro o que eu vou fazer. Aqui eu te dou a posição, aqui eu te direciono, mas lá eu mostro o que é você nas minhas mãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Jeremias, naquele mesmo momento, ele pega e desce, ouvindo a voz de Deus.
não duvidoso e nem questionando, porque Deus procura vasos hoje, vasos que ouve a voz do Senhor e está disposto a deixar Ele fazer a sua grande obra, não se perguntando aonde, nem como ou aonde será, mas que a vontade do Senhor venha prevalecer. Aleluia. É que para você, preste bem atenção nisso, é que para você parece que a solução é da forma que tu pensa, da forma que você imagina, você acredita, você já imaginou que a solução é em cada posição que já passou o filme na tua mente. Só que a solução, quem sabe, é Deus, aonde Ele quer e da maneira que Ele vai fazer. Jeremias 10, lá eu vou te mostrar. Saia daí, vai até lá, que lá eu vou te mostrar. Quando ele chega até a casa do oleiro, diz a palavra de Deus, ele se depara com o oleiro, com a sua argila, o barro, trabalhando sobre as rodas, e ele começa a olhar o agir daquele homem, trabalhando, moldando aquele vaso, e ele se depara que o oleiro trabalhando com as suas mãos sobre aquele vaso se quebra, e o oleiro pega e faz outro vaso conforme lhe convinha aos seus olhos. Ele pega outra vez e começa a moldar tudo de novo, porque como um vaso, é eu e você nas mãos do Senhor. Para Deus mostrar o que Ele quer na minha e na tua vida, primeiro Ele mostra para mim e para você o propósito que Ele tem, e depois Ele dá a sua palavra confirmando que é Ele nesta causa. Ele leva Jeremias a enxergar, contempla Jeremias o que o oleiro ele está fazendo, e Jeremias vê o vaso sendo formado. É que tem argila, tem barros, tem formas de barro que vem às mãos do oleiro, que precisa ser moldado, precisa ser tirado toda a impureza, tudo aquilo que está impedindo eu e você de chegar aonde o oleiro, olhando com os seus olhos, ele quer fazer de nós. Tudo isso daqui de uma forma ilustrativa, Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, está vendo o barro? É vocês. Jeremias, está vendo o oleiro? Sou eu. Só que tem barros que quando cai nas minhas mãos, precisa eu moldar, precisa eu fazer diferente. E tem momentos que Deus está trabalhando, que há barros que não aceita o agir de Deus da forma que Ele quer, ao ponto que o barro, ele começa ali a secar, ao ponto de quebrar, trincar, e Deus diz que ainda que trinque, ainda que quebra, Ele não desiste, Ele pega de novo em tuas mãos, e faz outro vaso, conforme lhe apraz aos teus olhos. Aleluia. Eu vejo o povo de Israel, com tantos reis que passaram para tentar conduzir aquele povo, que em uma hora ouvia Deus e ouvia os reis, e outra hora se voltava de novo. Em uma hora estava de volta na posição, e outra hora voltava para trás. É por isso que ele fala: olha, tem pessoas que é difícil de lidar, porque eu quero puxar para um lado e ele insiste para o outro. Eu quero fazer um vaso como eu quero, porque eu sou oleiro, diz o Senhor. Eu quero fazer o vaso como eu quero, só que no meio do trabalho há impedimentos. Mas ainda que haja impedimento, Ele continua trabalhando, Ele continua o processo moldando. Há almas aqui que estão vivendo processos, estão passando por processos. Entenda que é o oleiro trabalhando em tua vida. Enquanto o oleiro está trabalhando, não resista o oleiro, deixa Deus cuidar de ti, deixa o Espírito Santo tratar no teu ser, deixa o Espírito Santo cuidar da tua alma. Não fica resistindo, não diga que não quer, mas deixa Ele fazer, que no final tu vai ver que o vaso que o Senhor fazer, tu vai ver que é de honra, ou vai ver que é de glória, ou vai ver que Ele tem o melhor para ti, igreja. Aleluias.
Às vezes eu me pego olhando os vídeos de um oleiro trabalhando, eu vejo quanto detalhe nas mãos dele. De repente ele está com as mãos e tudo começa a se formar numa questão de um toque de dedo, já forma outra forma. Ele coloca a tua mão esquerda, a direita, e já começa a dar outro formado. E tudo ele vai montando, porque ele está no meio do processo para fazer aquele vaso do jeito que ele quer. E no meio do processo que ele vai trabalhando, é o que eu e você passa. É como se eu e você estivesse em tempos de escola. Nós aprendemos porque o professor nos ensina, vai nos ensinando. E nós aprendemos aquela matéria e ele nos conduz àquilo ali. Para no dia da prova, eu e você ser provado. Entenda que no momento da prova, você vê que o professor ele está na sala. Só que o mesmo professor que está na sala já não está mais para falar nada. Só deixar você fazer a tua prova. E ele ali na sala fica só vendo se você aprendeu no meio do processo. Se o teu semestre vai render frutos. É por isso que há muitas almas aqui, passando por semestre de processos, e processos, e processos, mas o oleiro está dizendo, eu estou trabalhando, eu não soltei ainda a tua mão não, olhe aqui para mim hoje, eu estou trabalhando, eu não desisti, possa ser que tu tenha insistido ao contrário, mas ainda assim eu estou cuidando de ti, ainda assim eu estou cuidando da tua vida, Deus não desistiu de nós, igreja. Deus não desistiu de nós. O oleiro trabalha, o vaso quebra e ele faz de novo. Depois que Jeremias contempla esse episódio acontecer, Deus primeiro faz ele ver, para depois a voz do Senhor aparecer a ele, para depois Deus dizer o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que o Senhor diz, poderei eu fazer como fez esse oleiro? Jeremias, posso eu fazer da mesma forma? Assim como esse oleiro faço eu, porque como o barro nas mãos do oleiro, sois vós, ó Israel, em minhas mãos. Ele está dizendo para Jeremias, Jeremias, está vendo? Assim como o oleiro, sou eu cuidando de uma alma. O oleiro não desiste da sua argila. O oleiro, ele não desiste da tua obra. Entenda que para ser oleiro é preciso amar o que faz. É preciso gostar muito do que faz. Porque ele precisa daquela calma para tratar. Ele precisa daquela calma para cuidar. E não tem ninguém como um bom pastor de João 10, que quando ele fala, a ovelha ouve a sua voz, segue os seus passos. Ele é o bom pastor que cuida de mim e de você. Ele é o bom pastor de Salmos 23, porque Ele é o pastor e nada Ele tem nos deixado faltar. E a paciência dEle ainda está cuidando de mim, ainda está cuidando de ti. Ele ainda está trabalhando na minha e na tua vida. Se hoje você não entende o que está passando, hoje Ele está dizendo que Ele está tratando contigo. Ouça aqui, hoje Ele está tratando contigo, começando pelo teu interior. Ele vai começar mudando, tratando, operando, para quando tu entender, Ele já concluiu a boa obra que Ele tem na tua vida. Por quê? Por quê? Porque, irmãos, nós pedimos bênçãos para Deus, sim ou não? Quem pede bênção para Deus, diga sim. Pedimos bênçãos para Deus. Mas para nós tomar posse da bênção, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar hábito para tomar posse daquilo. Então por isso que primeiro Ele trata. Primeiro Ele desce com o vaso na casa do oleiro,
para depois ele dizer: olha, eu faço a obra no meio do meu povo, eu concluo a obra no meio do meu povo. Sabe aquilo grande que tu pediu para Deus? Deus está te preparando para receber. Sabe esse processo que tu está vivendo? É Deus te preparando para tu receber. É que você só sabe pedir: Deus me conceda, e Deus está te concedendo. Deus está te concedendo, mas você não está enxergando. Ele está cuidando da tua vida material, da tua vida espiritual, para logo, logo você estar aqui na frente contando o testemunho. Mas para contar o testemunho, o vaso tem que estar preparado. Porque se Ele colocar você em posição de honra, pensa comigo, sem estar preparado, o que é que tu não vai ouvir? Quantas pedradas você não vai receber? É por isso que quando Ele faz a obra, Ele faz por completo. Para quem vê, fala: olha, só Deus pode ter feito isso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer o que fez na vida dela, na vida dele. Por isso que Ele trata primeiro. Eu já tive a experiência disso, de pedir e ver demorar. Mas quando chegou eu entendi porque eu passei todo o processo. Porque tem a hora e Ele primeiro cuida de mim para depois entregar a vitória. Primeiro Ele cuida de você. Primeiro Ele cuida dos teus. Porque não adianta Ele colocar na minha e nas tuas mãos, e nós despreparados, como vamos executar aquilo? Mas Deus, Ele é fiel. Ele conhece você. O oleiro te conhece. É por isso que hoje as lágrimas descem nos teus olhos. Mas amanhã ela vai descer de novo, mas com alegria, como agradecimento a Deus por ter cuidado do teu processo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Aguenta mais um pouco. Por mais que os dedos do oleiro toquem algo que você diga: ai, entenda, é o oleiro tocando. É o oleiro colocando as suas mãos. É o oleiro trabalhando, porque ele só trabalha em vasos que ele tem obra a fazer. E você é um vaso precioso nas mãos do Senhor. É por isso que vocês estão aqui. Deus tem uma grande obra. Ele poderia falar para Jeremias lá atrás, sem ir para a casa do oleiro. Ele poderia falar: olha, estou cansado do povo de Israel. Chega. Mas não, ele não cansa. Ele disse: desce lá que eu vou mostrar um trabalho. E o que eu vou fazer, porque eu tenho obra ainda a realizar. Eu tenho obra ainda a realizar. E o interessante é que tem pessoas aqui que às vezes pensam que Deus não ouve, né? Deus não me ouve. Deus não está mais me respondendo. Já tem cultos que não revela nada para mim. Deus está contigo, irmão. Deus está contigo, minha irmã. Você não precisa de nenhuma revelação direta. Você precisa deixar o oleiro tratar contigo. Você precisa deixar o oleiro trabalhar em ti. Você precisa falar: oleiro, eis-me aqui, faz do teu jeito, oleiro. Faz, porque eu quero que esse vaso conclua. Faz do teu jeito, oleiro. Para já já esse vaso de honra, de destaque, ser mostrado ao mundo que quem fez foi Deus. E operando Deus, quem impedirá? Quem há de impedir Deus de agir em tua vida? Somos vaso e tu és o oleiro. Deus está falando com muitas pessoas aqui hoje. É a hora de nós acalmar o coração. Só vai deixando Deus trabalhar. Só vai deixando Deus tratar. Se quiser chorar, não tem problema. Pode chorar. Mas continua deixando Deus trabalhar. Porque tu vai ver o que Deus vai fazer. Faz parte, tudo isso faz parte. Faz parte.
Israel soube outra vez que há um Deus que não os deixou desamparados. Mesmo Israel mudando os teus passos, Deus diz: eu trato, porque é minha Israel. Ó Israel do Senhor, tu és dele, Israel, e ele vai cuidar de você, ele vai tratar com a tua vida. Tem horas até que nós diga, não que eu estou defendendo, porque eu não defendo, mas tem hora até que nós dizem, né, é o inimigo me tentando. É processo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus moldar. Se de repente você sentir um ai, é porque o vaso quebrou, mas ele vai pegar de novo nas mãos e vai voltar a moldar ele. Porque é Deus cuidando de você. E já já ele conclui a boa obra. E você vai falar, Deus é bom. Deus é bom, agora eu entendo o porquê de tudo isso. Agora eu posso dizer que Deus terminou a obra em minha vida. Você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, quem recebe de Deus a tua vitória nesta noite, deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar, deixa Deus fazer a obra em tua vida, igreja. Oh, glória a Deus. Eu me alegro com Deus, eu me alegro com Deus, porque só Deus faz isso por nós. O adversário da nossa alma, ele destrói e se alegra por ver o destroços, por ver o sofrimento, por ver a dor. Só que Deus não, ele levanta e coloca de novo de pé e vai cuidando. Tem um Deus melhor que esse? Outro igual não há. Outro igual não há. Só Ele é Deus. Que Deus te abençoe nesta noite. E que o Espírito de Deus fale mais em vosso coração. Se coloque de pé no nome de Jesus. Se coloque em pé. Quero que você coloque a tua mão direita no teu coração. Coloque ela assim, ó, no teu coração. Veja aí ele pulsando, ele batendo, porque tu é um vaso de Deus, é um vaso que ele está moldando, que ele está trabalhando, que ele está cuidando. Tu é um vaso precioso, olha aí, ó. Olha aí, só pelo sentir do batimento do coração, tu sabe que ele não te abandonou. Você está aqui em vida, em pé, você está aqui em vida. Ele tem cuidado de ti, igreja.